Bom dia, pessoas. Bom dia. Cumprindo aí mais um dia do nosso desafio de leitura. Eu e você aí seguimos firme e forte, insistindo, persistindo, nunca desistindo. Nosso desafio de leitura. Hoje, o dia de número 62. Saiba que completamos 15%. É muita coisa, gente. Muita coisa. Falei, acho que isso no vídeo anterior. Hoje, números 28, 29 e 30 e Marcos do 22 até o final, 38. Vamos aí munido de números 28 a gente fazer. Antes disso, vamos orar? Deus, mais uma vez quero entregar a minha vida no teu altar, uma oferta agradável a ti. Pai, em nome de Jesus, nos capacita para compreender a tua palavra mais uma vez, Espírito Santo de Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, dia 28, primeiro a gente vai falar aí a respeito das ofertas. Dia 28, não, capítulo 28 de Números. Vai falar as ofertas diárias que os filhos de Israel aí tinham que levar. Primeiramente aí as ofertas diárias da manhã e da tarde. Vamos lá. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas do aroma agradável, tereis cuidado para mas trazer ao seu tempo determinado. Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, em contínuo holocausto. Um cordeiro oferecerá pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. E a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, em oferta de manjares amassada, com a 4ª parte de 1 rim de azeite batido. Então, oferta queimada, dia após dia, sempre um cordeiro de 1 ano, né? Um de manhã e o outro no final da tarde. Também não se esqueça aí a flor de farinha assada aí e com azeite, também fazia parte da oferta. É o holocausto contínuo instituído ao Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de 1 rim para o cordeiro do santuário. Oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como oferta de manjares da manhã, e como a sua libação o trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, sempre manter essa oferta aí de um cordeiro, um de manhã e o outro no final da tarde, além da oferta de farinha instituída aí como holocausto contínuo ao Senhor. E no sábado, oferecerás 2 cordeiros, também de 1 ano, sem defeito, e a mesma coisa, 2/10 de efa de flor de farinha, amassada com a libação. Então, assim como os dias da semana, também 2 cordeiros, um pela manhã, outro ao final da tarde, isso aí no sábado. Nos princípios das vossos meses, oferecereis um holocausto ao Senhor. Então, todo começo de mês, fazer uma oferta também de 2 novilhos e 1 carneiro. E 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E 3/10 de uma efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares para um novilho, 2/10 de flor de farinha,
para um carneiro e 1/10 de efa de flor de farinha para um cordeiro. É o holocausto de aroma agradável, a oferta queimada ao Senhor. Então aí, todo mês, 2 novilhos, além de um carneiro, 7 cordeiros, as ofertas aí para entregar o seu mês, além das ervas de farinha, consagrando todo o seu mês diante de Deus, né? Oferta, entrega ali queimada no altar, para que ela subisse como aroma agradável ao Senhor. Suas libações serão a metade de um rim de vinho para um novilho e a terça parte de um rim de carneiro, a quarta parte para um rim de cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado, e o Senhor, além do holocausto contínuo, para a sua libação. Então, consagrar também o mês era algo importante, além dos novilhos que eram consagrados dia após dia, né? O mês, a entrega era, início de mês, a entrega era maior. Começo de mês, pagamento. Vou colocar assim, né? Faz-me rir. Também, se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor. Eu já li esse. E primeiro mês, aos 14 dias, que é a Páscoa, o mês de Abíbio, o mês de Abril. Como é que vai ser na Páscoa? Então, vai ser 7 dias para começar comendo pães asmos. A Páscoa já vai iniciar assim. A gente faz o jejum de Daniel, né? Lá eles comiam pães asmos e a gente, chegando próximo à Páscoa, aí iniciamos o jejum de Daniel. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão elas sem defeito. Sua oferta de manjares será flor de farinha amassada com azeite. Ofereis 3/10 para o novilho e 2/10 para o carneiro. Cada um dos 7 cordeiros oferecerás 1/10, e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Essas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Então, além do holocausto de manhã do cordeiro, todos esses demais aí, animais, 2 novilhos, um carneiro, 7 cordeiros, deveriam ser oferecidos ali, além da flor de farinha amassada, correspondente aí, além do sacrifício do bode, para pedir perdão pelos pecados. Essas coisas oferecerei além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim oferecereis por 7 dias manjares de oferta, porque a ideia é comemorar aí a Páscoa. Durante 7 dias você vai fazer oferendas, ofertas, né, diante de Deus, além do holocausto contínuo, né, além da oferta aí de manhã e da tarde, essas ofertas aí do bode, dos outros animais. Assim oferecereis cada dia por 7 dias a oferta de manjares queimada e uma oferta agradável. Pulei um pedaço aqui, mas tá bom. No 7º dia tereis santa convocação, em uma obra servil fareis. Então, tirar um dia também para descansar e não fazer nada, somente descansar em Deus, né? Que para nós, os dias atuais, é o dia de domingo, que a gente não faz nada, mentira, a gente faz um monte de coisa. Mas tirar esse dia para buscar o Senhor, tirar um dia aí. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes ofertas novas de manjares, segundo as vossas festas da semana. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em aroma agradável, 2 novilhos, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, e sua oferta de manjares de flor de farinha amassada em azeite, 3/10
de uma efa para um novilho, 2/10 para um carneiro, 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para fazer expiação por vós. Oferecê-lo-eis além do holocausto, por libações, ser-vos-ão eles sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem uma perninha tortinha ou quebrada. Assim deveriam ser as ofertas dos animais ali, consagrados diante de Deus. Capítulo de Números, versículo 29, vai falar aí a respeito... 29? Eu li? Isso mesmo. 29. A gente falou a respeito das ofertas e de uma vida espiritual aí, realizada à base de muitas oferendas, né? Muitos rituais. E já o 29 são as festas sagradas, né? Essas festas que eu sempre me enrolo aí para explicar, mas bora aí de festas sagradas mais uma vez. Um guia aí sobre cada uma delas. Aí a gente vai começar com oferta de novo, do dia da trombeta, do 1 até o 6, vai dizer assim, ó. No primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servis ser-vos-á, dia do sonido da trombeta. Então aí, o dia da trombeta, sossega todo mundo, ninguém vai fazer nada, é santa convocação. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho. Não é porque não vai fazer nada de servidão, de trabalho, que você não vai oferecer aí uma oferta a Deus. Pelo contrário, você vai sim. Vai fazer uma oferta de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano sem defeito. Nesse dia, as suas ofertas de manjares de flor de farinha também. Vai oferecer os cordeiros, um bode pela expiação do pecado, além ali de uma oferta de manjares naquele lugar. Essa aí é a oferta do dia da trombeta. Isso para mim é novo, dia da trombeta. Mas é praticamente o que entendi aqui, é um dia de descanso. Festa, o dia da expiação. Verso 7. Do dia 10 desse 7º mês, 10 de julho, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Como no outro dia, também foi orientada a respeito do dia do sonido das trombetas, nenhum trabalho deveria ser feito, somente ali, ao momento de servidão a Deus, e as ofertas deveriam ser oferecidas. Para que o holocausto chegue em aroma agradável ao Senhor. Da mesma maneira lá, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros serviam sem defeito, além da oferta de manjares aí. O bode também pela expiação dos pecados. Essas são as ofertas aí do dia da expiação dos pecados. Verso 12 vai falar a respeito da festa dos tabernáculos e as ofertas diárias. A festa do tabernáculo vai lembrar a época em que eles estavam no deserto, né? Mais ou menos à altura do dia 15 de julho, durante 7 dias. Vai marcar o período aí da colheita, no finalzinho do verão. Muita alegria, peregrinação, para eles se reunirem lá em Jerusalém, né? Aqui não tinha Jerusalém ainda, mas no tempo atual eles se reúnem lá em Jerusalém. E aí, cadê onde eu estava? Verso 12, vai dizer, aos 15 dias do 7º mês, na hora que eu falei, dia 15 de julho, trareis santa convocação, sem nenhuma obra servis fareis. Então, no dia lá de descanso, né? No caso para nós domingo, para eles guardavam o sábado ainda como instituição aí de Moisés, obedecendo a essa instituição, ao que foi colocado para eles, né? Oferecereis ali a oferta queimada,
diante de Deus, do mesmo das outras vezes. Só que um pouquinho mais agora, são 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, sem mancha e sem mácula, além da oferta de flor de farinha, amassada com azeite, e cada um aí também com o seu, no verso 16, um bode aí para oferta pelo pecado, oferta contínua. Pedir perdão pelo pecado era algo comum, né? Visto que eles estavam sempre diante de Deus, sempre tinham que pedir perdão pelo pecado, né? No segundo dia oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros, de um ano sem defeito, com oferta de manjares e libações, e além do bode aí, como sempre, para a expiação dos pecados. Aí cada dia aqui vai falar um dia da festa de tabernáculo. A festa do tabernáculo era uma festa aí que durava 7 dias. Então, cada dia aqui da festa do tabernáculo, ela tem aí a sua oferta referente. Então, ó, aqui vai falar do segundo dia, no 17. Aqui vai falar do terceiro dia. Aqui no 23 vai falar do quarto dia. Aqui no 26 vai falar do quinto dia. E no 29, o sexto dia. Não vou ler todas as ofertas, porque são muitos animais, gente, vou falar pra você. Mas era a orientação que eles tinham na época, né? Sempre o bode pelo pecado, novilhos, carneiros, né? E ervas de flor de farinha, como oferta diante de Deus, era o que era apresentado. Oitava, sétimo, capítulo 32, o oitavo dia de oferta, verso 35, e o versículo de número 39 vai finalizar aí a festa, vai dizer: essas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos, das vossas ofertas voluntárias para o vosso holocausto, e as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e aos vossos ofertas pacíficas. E falou Moisés ao Senhor de Arão, de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Então, ó, várias ofertas, uma aí para cada coisa, para cada dia das festas e dos outros dias aí. A gente falou o dia da trombeta, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Seguir a hídrica aí me pegar. Meu Deus, hoje eu tô a orientação aí das ofertas. Números, capítulo de número 30, razões para a gente manter a palavra. Números, capítulo de número 30, depois a gente vê aí vários votos, juramentos que nós devemos fazer, como eles eram envolvidos aí com ofertas. Às vezes a gente fala assim, eu vou só dizimar. Gente, a galera ofertava muito além do dízimo e além do negócio. Era muito, 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 muito mesmo. O comprometimento que eles tinham com o reino, além de ofertar ali para agradar a Deus, o sacrifício dos animais, eles também entregavam aí seus votos, seus juramentos diante de Deus. Mas a gente está falando sobre o capítulo de número 30. A gente vai abordar aí as questões dos votos feitos por homens e por mulheres. E visto que eles são sexos distintos, né? Como vai funcionar aí a questão do voto de cada um. Bora lá. Tratado sobre votos e juramentos, 1 e 2. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: essa é a palavra que o Senhor ordenou. Quando o homem fizer voto ao Senhor ou juramento, para obrigar-se a alguma abstinência, não violará sua palavra. Você fez um voto com Deus que você não vai comer algo? Não volta atrás não, filho.
Cumpre aí seu voto até o final. Não viola a sua palavra, segundo tudo que você prometeu, faz. Tem a palavra, fez um voto com Deus, faz força para cumprir. O pessoal faz voto de jejum, voto de os mais ousados, né? Pão e água. Fez um voto com o Senhor, um juramento com o Senhor, você está obrigado aí a cumprir esse voto. É o que a palavra diz, é o que a Bíblia está dizendo. Porém, olha aí, quando uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência estando em casa, seu pai, na sua mocidade, a seu pai sabendo do voto e da abstinência a qual ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de se observar toda abstinência a que se obrigou. Então, o voto é algo individual. Você está vendo que fulano fez voto, você não vai ficar lembrando ele que ele fez voto. Ele tem a obrigatoriedade de cumprir o voto. Se manter aí sem o consumo daquilo ou daquilo outro. Ou sem assistir, ou ver, ou ir. Enfim, cada um dê conta do seu próprio voto. É um compromisso que você faz com Deus. Você tem essa importância aí, né? Não é essa palavra, mas você tem que cumprir o seu papel. Prometeu, cumpre. Mesmo que seja aí uma mulher, né? As filhas, né? Que esteja na casa dos seus pais, elas também têm que cumprir os seus votos. Independente de estar na casa do pai ou do marido. Só que aí sobre o marido fala que se o pai, no dia em qual souber o desaprovar, não será validado nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se pôs. Porém, se ela se casar ainda sob seus votos, ou dito a refletido, seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o seu marido, ouvindo-a calar-se para com ela no dia em que o ouviu, serão válidos os votos. Aqui lhes será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Então, fez uma promessa, cumpra a promessa, mantenha a sua palavra, mantenha o seu voto, independente de você estar na casa do seu pai ou se você for casada e seu marido desaprovar. Eu já falo além aqui da Bíblia, né? Faça seu voto. Aqui fala que se o marido não concordar, é como se ela nem tivesse feito o voto. Mas no caso do seu pai, ele não pode lembrar ela do voto, mas o voto permanece. Mas o que eu quero colocar é que você sendo mulher, filha, mãe, esposa, cumpra seus votos diante de Deus. Amém? Quando é que os votos eles vão ser anulados? Então, ó, vou falar a respeito dos papéis dos maridos. As consequências de anular os votos. 6 e 7. Fez um voto. Se casou. E o seu marido, o voto, vamos supor, de não ter relações, casou, seus votos serão válidos e será preciso observar essa abstinência desde que o marido concorde. Concordando, beleza. Não concordando, o voto é invalidado. Aqui fala sobre isso. Aí ela tem que ouvir ao seu marido. A não ser que seja o voto de uma viúva ou uma divorciada. Aí não tem como ele, o marido, né, desobrigar, porque o marido já nem tá mais, né? Divorciada, o voto é ela e Deus. O juramento e o compromisso aí a respeito das viúvas, né?
Porém, se fez voto na casa de seu marido, Jali, né? Sobreviu Jali. 12. Aceitação ou anulação? Porém, se o marido nos anulou do dia em que soube, quando saiu dos lábios dela, quer que seus votos, quer de abstinência a si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lhes anulou e o Senhor perdoará ela. Então, sendo uma mulher casada, ela deveria ouvir o marido, né? A gente viu que a viúva e a divorciada não, solteiro também não, fez seu voto, nem seu pai tem que lembrar o voto que ela fez, nem pode anular o voto, mas uma mulher casada depende aí da aprovação do marido, até por conta de votos diante de Deus, de juramentos. Aqui ela mesma se obriga, de repente, de abstinência de algo, ou na vida, na parte sexual também. A mulher pertence ao marido, o marido pertence à mulher. E conforme o Antigo Testamento, né, fala que o esposo tem propriedade sobre a esposa a ponto de poder anular aí seus votos. Verso do 14 ao 15, a palavra que não pode ser quebrada é o que? O voto do casamento. Verso 14. Porém, se lhes anular depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, se ela estiver em casa de seu pai. Então, aí, os votos de matrimônio, verso 14 e 15. Era isso? Finalizei então o capítulo de número 30. Um pouco complexo, né? Mas a palavra não pode ser quebrada. Colocou a palavra, tem que ser cumprida, desde que por ela mesma ou pela responsabilidade aí do seu marido, seus votos matrimoniais, os votos de abstinência, de algo, de alguma coisa, de alguém, eles têm que ser cumpridos e só podem ser quebrados quando se trata de uma mulher por seu marido. Amém? Até aqui o número 30, né? Vamos agora de Marcos, capítulo 8. Finalizar o Evangelho de Marcos, do 22 aí até o 38, visto que nós falamos aí a respeito da multiplicação dos pães e sobre a questão do fermento, né? O fermento do fariseu. Ficar preso aí a fazer só o que é correto e não seguir com o coração de Deus, não adianta, com a vontade do Pai. O fermento de Herodes, que falou a respeito aí da gente. O que seria o fermento de Herodes, melhor dizendo? O fermento dos fariseus seria isso. A questão de estar ligado, preso à palavra e não a cumpri-la de fato. Não adianta você conhecê-la toda, repeti-la toda, mas não a cumpri-la. E o fermento de Herodes seria a ganância, o dinheiro, né? E não guardar aí um tempo para Deus. Mas a gente falou aí muito a respeito de estar com o coração pronto para ouvir, coração não endurecido, e que não é só de pão, né, que vamos viver, mas muito da dependência de Deus, assim como eles dependeram, pregando durante 3 dias sem nenhum alimento. O nosso alimento também, ele é sustento sim, mas não sustento para manter em pé. Há momentos que é necessário sim fazer jejum, orações diante do Senhor. Amém? Marcos 8, do 22 adiante. Confissão de Pedro e a cura do cego de Betsaida. Vai dizer: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Tô vendo aí uns vultos, uma coisa assim manchada.
mas eu não sei dizer direito o que é. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou estabelecido e tudo distinguia do modo perfeito, do modo de Deus, né? Cadê? Não é do modo de Deus, não. Então ficou tudo perfeito, a visão ficou clara. Depois que ele impôs as mãos, a segunda vez, a visão ficou clara, é isso que quer dizer. Distinguia de modo perfeito, conseguia ver nitidamente as coisas. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Ele curou o cego, mas falou: fica quieto aí, meu filho. 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Eu sou quem? Quem eu sou para vocês? E responderam-nos: João Batista. Estou outros, Elias, mas outros. Cadê onde eu estava? Quem vocês acham que eu sou? Verso 28. Alguns acham que você é João Batista, outros Elias, algum outro profeta que fala essas palavras. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Tá, uns acham que eu sou um outro profeta, outros acham que eu sou a reencarnação de João Batista, outros acham que eu sou aí a reencarnação de Elias, né? Que eu sou a ressurreição, melhor dizendo, né? Reencarnação, não, que isso aqui não é espiritismo. Mas, quem que eu sou de verdade para vocês? Vocês olham para mim, vocês enxergam quem? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Tem a música da Nívia Soares que fala a respeito disso. E advertiu Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Por quê? Porque ele era o Cristo? Era assim, mas vamos esperar o momento certo. Senão a gente vai causar um estardalhaço antes da hora e eu vou acabar morrendo antes de cumprir o que eu tinha que cumprir. Então vamos com calma, devagar, tranquilidade. Mas ele prepara em contrapartida eles para o momento em que ele morrerá. Ele diz assim, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. A isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Então, assim, ele sempre comentou com os discípulos que ele morreria e ressuscitaria. É que a gente às vezes sabe das coisas que vão acontecer, as pessoas explicam, falam, refalam, mas quando acontece a gente ainda fica meio besta, fica assim, mas por que aconteceu assim? Mas já foi falado, já foi comentado. Nós que insistimos e achamos que os dias não estão passando, mas estão, gente. Assim como ele retornar e buscar a nós como igreja, foi algo que foi mencionado na Bíblia, é algo mencionado no livro de Apocalipse. Então também vai acontecer. Não acho que não vai, que vai cada vez mais. A gente tem um relógio que existe no mundo que chama o relógio da última hora, né? O relógio do Apocalipse. Ele está adiantado. O relógio do fim do mundo que existe desde de 1947, um relógio que demonstra um alerta para a possibilidade de destruição do mundo, do juízo final. Ele está apontando que falta 89 segundos para meia-noite. Desde janeiro desse ano, esse relógio foi reajustado. Então, para você ver que não é só nós cristãos que estamos atentos para o final dos tempos. O mundo também se prepara para esse juízo e também sabe que o fim da humanidade ele se aproxima.
Então, não fica achando que não vai acontecer não, que vai, tá? É claro que esse relógio, ele aponta aí para novos encontros de bombas atômicas, cientistas que descobrem coisas que apontam para catástrofes globais, o próprio aí, como é que é o nome daquele cara do foguete? Esqueci o nome dele. O Elon Musk, que tem descoberto muitas coisas, que jogou mais um monte de satélite lá no mundo, ao redor da Terra aí, que o pessoal fala que eles vão controlar as coisas. Enfim, ameaças aí de cunho biológicos, de inteligência artificial, muitas coisas aí a gente tem visto o avanço da tecnologia. Às vezes a gente está achando que é para o bem, mas não, é para controle maior da humanidade, assim como a gente tem a orientação na Bíblia do chip. Então não acha que o chip não vai acontecer ou não aconteceu, que tudo está aí por acontecer, tá? Onde eu parei? Marcos 8. Então, 32. Pedro reprovava, falando assim, não vai acontecer, Jesus, não vai. Porém, Jesus voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, estava para chegar o momento em que aconteceria. Não adianta você achar que porque a sua vida está muito boa, que não vai acontecer. Vai acontecer. Não é porque Pedro estava lá, vivendo a amizade dele com Jesus, que ele não ia sofrer, que ele não ia padecer, que ele não ia morrer. Pelo contrário, isso ia acontecer. E por isso Jesus repreende e fala assim, ó, você está falando aí da sua carne e não da vontade de Deus. A vontade de Deus, Pai, para a minha vida é sim que eu morra, que eu pereça, que eu padeça. 34. O discípulo deve levar a sua cruz. Siga Jesus e leve a sua cruz. 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem disser, pois, salvar a sua vida, quem quiser, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, Jesus, se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então fala que é importante a gente negar a nós mesmos e seguir o Evangelho. Que se a gente vier a morrer, assim como os mártires, como os discípulos de Jesus aí, morreram por amor a Jesus, isso foi importante. Isso foi algo que fez com que eles fossem lembrados até hoje, mas mais que isso, alcançasse outras pessoas através do testemunho deles. E fala que também a gente não pode se envergonhar do Evangelho de Cristo, porque senão, quando chegar o momento dele apresentar a cada um de nós diante do Pai, ele também vai dizer, aparte de mim, porque não o conheço. É isso, então. Finalizamos aí Marcos 8, o dia de número 62. E eu desejo a você aí um excelente dia, uma manhã abençoada na presença de Deus. Amém? Se lembre aí de levar a sua cruz, de pregar o Evangelho a toda criatura, de falar do amor de Deus e de ofertar, assim como o povo fazia ofertas além, porque eles queriam que chegasse diante de Deus como incenso suave. Beleza? É isso. Finalizamos. Até amanhã, dia de número 63. Tchau, tchau.